pecado que tem matado muita gente nesse caminho para crescer tem sido a ansiedade. Nós estamos vivendo na geração mais ansiosa que já houve na face da Terra. Talvez o uso exagerado da tecnologia, que facilita, que acelera a nossa vida, tem nos tornado cada vez mais ansiosos. E a ansiedade pela prosperidade, pelo crescimento, por querer ter uma vida melhor ou para alcançar alcançar o seu par perfeito, ou alcançar o seu casamento, o seu filho, a casa própria, o carro próprio, etc. Talvez essa necessidade de que isso ocorra rápido tem provocado uma ansiedade que tem perturbado a sua mente, mas entenda que na jornada da vida existem processos que precisam ser respeitados. Tudo aquilo que começa grande tem um grande risco de cair, né? Agora, o inverso é verdadeiro. Tudo aquilo que cresce de forma gradativa, bem construída, com um bom alicerce, tende a permanecer muito mais do que algo que já começou grande, né? Inclusive, tinha um professor que costumava dizer isso: quem começa pronto tem uma forte tendência a não permanecer de pé. Veja a história do Frankenstein, né? Quem nunca ouviu falar sobre a história do Frankenstein? Foi um ser criado no laboratório que não chegou a nascer, ele simplesmente existiu a partir de um experimento no laboratório. Então é uma criatura criada dentro de laboratório, nasceu pronto. Agora, a criança que é gerada, que passa pelo processo, né, geracional, 9 meses na barriga da mãe, e após nascer é amamentado, é cuidado, é mentoreado, é direcionado, quando se torna um adulto, se torna alguém saudável. Então entenda que é necessário nessa vida passar por processos, e esses processos você precisa aproveitar, porque é nesses processos que a gente se desenvolve. Alguém quer ser um empresário bem-sucedido, mas se esquece que um empresário precisa adquirir experiência, know-how, conhecimento. Todo segmento hoje bem-sucedido precisa passar pelo período da experiência. Entenda, meus amigos, que uma árvore, para se tornar grande, ela já foi um dia uma semente. Uma semente devidamente plantada em um solo, regada, cuidada, e de modo que com o tempo essa semente adquiriu raízes. E antes dela crescer para cima, ela cresceu para baixo. Como assim? Antes dela estabelecer uma certa estatura, ela cresceu primeiro para baixo, através das suas raízes. Porque as raízes da árvore têm a função não somente de alimentar com os nutrientes do solo, mas também de manter essa árvore fixa naquele ambiente. Porque árvores que não têm raízes, qualquer ventania derruba. Assim como uma pessoa que não adquiriu resiliência, conhecimento, história, experiência, essa pessoa será fadada a cair diante das adversidades. Então entenda que a vida é feita de processos, a jornada é feita de momentos, e em cada momento você vai crescer. Em algum momento da sua vida você vai estar crescendo. Tem um texto bíblico em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, não lembro se era no versículo 2 ou 3, que o autor começa a dizer da seguinte maneira, né? Sabendo que as tribulações produzem experiência. A experiência produz perseverança. A perseverança produz esperança. E a esperança não se confunde. Ou seja, a tribulação, a dificuldade, a lamúria, a adversidade, ela trará um resultado: esperança. Assim como as dificuldades da nossa vida tendem a nos tornar alguém capaz de desenvolver resiliência, força para alcançar o nosso resultado. Então, meus amigos, essa ansiedade, no fundo, é o desejo de alcançar sem pagar o preço.
É o desejo de experimentar algo novo sem querer abandonar o velho. É o desejo de querer viver o extraordinário sem se preparar para esse extraordinário. Então, antes de você crescer para cima, se é que você me entende, aprenda a crescer para baixo. E crescer para baixo é o quê? É o tempo da preparação, meus amigos. Antes de você passar em um concurso, você precisa gastar tempo estudando. E vai ter gente que vai ficar 2, 3, 4, 5, 6 anos estudando até alcançar o seu cargo público. Vai ter gente que vai passar 5 anos penando, ralando, quebrando a cara, aprendendo, às vezes até mesmo tendo rombos financeiros para um dia chegar ao patamar de empreender e ser bem-sucedido no seu segmento. Haverão pessoas que no mundo ministerial passarão por momentos de dificuldades, de humilhação, de provação, mas vai chegar o seu momento de sucesso dentro do seu segmento. Mas aprenda a se submeter a processos. Se fosse para me dar um conselho, eu diria: se apaixone não por onde você quer chegar, se apaixone pela jornada, né? Temos aí hoje, né, repercutindo aí no nosso Brasilzão, é o movimento aí dos legendários. Eu particularmente nunca participei e desejo muito participar. Se tiver uma boa oportunidade, vou aproveitar aí essa janela de oportunidade. Mas o que a gente vê é o seguinte: é o cara com a mochila aqui nas costas, né? E pelo que a gente vê aí, né, nas mídias sociais, é o camarada apaixonado pela jornada, né? A mochila carregando, e talvez aquela mochila represente a família, talvez represente, né, a sua vida em geral, mas é alguém que filosoficamente demonstra gostar da jornada. A jornada do percurso, do caminhar, do escalar a montanha. E talvez essa filosofia que a gente precisa entender nesse mundo de ansiedade. Se apaixonar pela jornada, pela caminhada. Não me dê o topo da montanha, me dê a jornada. É a jornada que a gente tem que se apaixonar, meus amigos. É levantar todos os dias cedo, encarar o sol no rosto, estudar, trabalhar, empreender, negociar, vender. Não sei qual é o seu segmento, mas se apaixone pelo processo, né? Tem gente que trabalha por causa do dinheiro. Não trabalhe por causa do dinheiro. Trabalhe para resolver o problema dos outros e o dinheiro virá como resultado, né? Tem gente que quer abrir empresa para ficar rico. Não abre empresa para ficar rico. Abra empresa para cumprir o seu fim social, que é ajudar as pessoas, resolver as suas dores, e o dinheiro virá por consequência. Eu tenho muitos amigos empresários e, por incrível que pareça, os que mais são apaixonados pelo que faz, isto é, os que mais estão interessados em ajudar a vida do outro, é o que mais ganha. E o que mais visa o dinheiro é o que menos tem. Então, meus amigos, apaixonemos pelo processo, pela jornada, né? Crie um propósito de vida. Se você não tem um propósito, crie um propósito de vida. E que esse propósito seja sobre pessoas, sobre ajudar pessoas, sobre contribuir na vida das pessoas. E certamente ali você encontrará a realização, né? E o que tiver que vir em função desse propósito vai vir, meus amigos, de forma automática, né? Meus amigos, espero ter agregado valor na vida de vocês. Procure um problema para resolver, vá cuidar da sua vida, né? Se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe, divulgue e juntos vamos aí abençoar pessoas com essa mensagem. Um beijo no coração de vocês e nos vemos no próximo vídeo.